Assim os céus e a terra, todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Olá, meus amigos, Pai do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo no canal, tá? Hoje nós vamos falar sobre o sábado. Não é novidade. Aí no meu canal deve ter já uns 2 ou 3 vídeos sobre o sábado. Mas a gente vai devagar, aprimorando e mostrando e tirando aquelas discussões intensas, né? Tem os apoiadores do sábado, tem os não, né? Os prós e os contras. Bom, o que importa é entender o que significado. Eu devo guardar o sábado? Eu devo descansar no sábado? Por quê? No meu testemunho que eu tenho no vídeo aqui, no canal, eu falo, né, de onde eu vim, da onde eu saí, o que, né, como foi a minha vida até a chegada, né, a, a igreja, né, da qual hoje eu pertenço. E eu cheguei assim, cheio de superstição, assim, com muitas dúvidas, sem entender nada sobre assunto bíblico, né? Eu pensava que conhecia alguma coisa, sabia nada. E uma das coisas que mais me levou, que eu tive dificuldade foi a quarta do sábado. Mas eu tive, assim, um, eu adquiri um livro de um autor, que agora eu não me lembro o nome, eu tenho ele guardado, que me levou, então, a guardar o sábado, aceitar a proposta do sábado e guardar. Mas a gente sempre fica batendo naquela mesma tecla, né? Porque até hoje eu nunca vi ninguém dizer uma coisa que fosse real, verdadeira, profunda, né? Pegado lá da raiz. É sempre aquela mesma teclinha, batendo na mesma tecla. E a gente fica pensando, poxa vida, mas e aí? Aí vem a questão de domingo, que não é o assunto que nós vamos falar hoje, mas através desse contexto que eu vou dizer para vocês aqui agora, você vai entender o significado do domingo também, tá bom? Aí você vai escolher entre um e outro. Escolher entre o sábado ou o domingo, tá bom? Cuidado, né? Presta bem atenção. O sábado foi criado por Deus. Jesus ele já dá uma dica esplêndida ali com relação ao sábado. Ele diz assim: o sábado foi criado por causa do homem. Olha só, por causa do homem. O sábado é um dia, é mais um dia especial, um dia onde você dá oportunidades para todos descansar. Quando o homem descansa, tudo descansa também. Porque o que faz com que tudo continue se movimentando e se sacrificando, cansando, é o homem. Porque o homem, se ele estiver em movimento, estiver ali na labuta,
os que estão em torno dele também vai ter que fazer a mesma coisa. É incrível isso. E o contexto no capítulo 20, né, de Êxodo, quando você vê aqui, é exatamente o que faz acontecer o saldo. Muitas pessoas não percebem, mas é a realidade interessante. Eu vou mostrar para você o que acontece quando o homem descansa. Para você entender dentro de um contexto, aí o leque vai se abrindo. Olha só, lembra-te do dia do sábado para separar. Aqui está escrito santificar, para separar, tá? É a mesma coisa, santificar e separar é a mesma coisa. 6 dias trabalharás, porque Deus trabalhou 6 dias, né? E ele terminou tudo em 6 dias. E no 7º dia que ele terminou, que ele fez por causa do homem, como o próprio Jesus disse, o salto foi feito por causa do homem. Então, dali para frente, ele não tinha mais nada para fazer. Somente o salto ele foi feito. Então, ele diz assim, ó, lembra-te do dia do sábado para santificar, aqui no capítulo 20, tá? Versículo 8. 6 dias trabalharás para toda a sua obra. Toda a sua obra, então. Quer dizer, né? Você não vai concluir toda a sua obra, mas você vai fazer o que for possível, né? E chegando nesse dia, né? Terminou os 6 dias, então o que tiver de continuar para fazer, vai fazer depois, né? Não, igual, quando vem o dia você trabalha, quando vem a noite você descansa. E quando você está dormindo, descansando, aquilo que você tem que continuar, vai continuar amanhã, quando amanhecer de novo. A mesma coisa é o sábado, né? Então, você trabalha 6 dias. Não deu para terminar em 6 dias, não tem problema. Você vai dar uma pausa e no primeiro dia começa de novo, vai até os 6 dias e assim sucessivamente. Então ele disse, né? 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas no 7º dia, 7º dia, que é o sábado do Senhor, o sábado do Senhor, por que é do Senhor? Porque foi Ele que fez. Tudo é do Senhor. Eu não tenho nada. Nem essas roupas é minha. Nem esse óculos é meu. Nada é meu. Nada. Tudo pertence a Deus. E o salto também é do Senhor, né? Jesus diz assim, até do salto, né? Ele é o Senhor. Então, nós não temos nada. Só temos a oportunidade de viver e de crer no Senhor. Então ele diz, teu Deus, né? Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. Nem tu, olha só, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro de tuas portas. Olha só, você já pensou? Então, quando você para da sua obra, tudo que está em torno de você também vai parar, né? O seu empregado, os seus funcionários, né? A empresa vai ficar parada, ninguém vai lá comprar nada, nem vender nada, e todo mundo sabe que está fechado, e você está no santo repouso ou no descanso do Senhor, que é o descanso que Jesus diz, foi feito para o homem, por causa do homem, porque o homem precisa parar um dia para estar junto com a sua casa, junto com a sua família, né? Junto com seus filhos. Eles têm, né? Para se reorganizar, para se encontrar, né? E refletir no Senhor, que é o Deus de todos nós, né? Somos para que, né? Um encontro
onde todos vão se reunir em torno do mesmo Deus. Olha que interessante. Quando você pratica esse ato de guardar o sábado, você só tem uma coisa a fazer: se achegar a Deus. Você, seus filhos, seus empregados, até os seus animais que descansam também refletem com a Deus. Obrigado, né? Gratidão, porque você trabalhou. Você tem que lembrar que tudo você deve a Deus e você não tem nada. Tudo que você faz é porque Deus te proporcionou isso. Ele proporcionou eu poder vestir, poder comer, poder trabalhar, fazer minhas obras, que, né, são a nossa ocupação. Nós somos ocupados com as obras, mas nós não temos nada, porque nós nascemos sem nada e sem nada vamos voltar para Deus, né? Então morre o homem, o homem, o corpo, a matéria, volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então, nós não temos absolutamente nada, apenas um dia e a noite para nós trabalhar e descansar, trabalhar, descansar, né? E chega nesse grande dia. Esse grande dia tem dia e tem noite, porque você passa um dia, né, em torno de Deus e tem uma noite inteira para descansar também na presença de Deus. Então é completo, é um dia e uma noite, porque um faz sequência com a outra. Porque uma noite, quando entra o sol, quando acontece o pôr do sol, entra então o sábado. Começa ali, contar o sábado. Por quê? Aí, no outro dia, é o dia, certo? É o dia. Então é uma noite e um dia. Olha só que interessante. Aí você passa essa noite inteirinha na presença do Senhor, dormindo, descansando, porque você já entregou esse dia, né, a partir do pôr do sol. Encerrou as atividades a partir do pôr do sol. E você só vai voltar à atividade de novo, olha só, no outro pôr do sol. Qual será o outro pôr do sol? Após um dia. Então você tem uma noite, um dia, e você ainda ganha uma noite para descanso, né? Para você descansar um pouquinho mais. Você descansa dobrado à noite. Você descansa uma noite do pôr do sol até o dia amanhecer, né? Do dia, e depois uma noite do pôr do sol para iniciar o primeiro dia de trabalho. Olha que bênção que Deus dá para nós. É maravilhoso pensar nisso. Então, esse dia é totalmente separado para o homem descansar, e nesse dia ele não tem outra coisa a fazer. É como diz o ditado: uma coisa chama outra, né? Então, é, você está parado, não está fazendo nada, está descansando. Você tem todo, né? Tudo para meditar na palavra de Deus, para meditar no Deus de poder e glória, para você olhar para cima e dizer obrigado, meu Deus. Olha que maravilha, né?
Então, aí ele fala, porque em 6 dias fez os céus, né? O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e o sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e também santificou. Ele abençoou o sábado. Sábado, o que significa abençoou o sábado? Que o sábado é uma bênção para o homem. Descansar no sábado é bênção para o homem, né? É bênção para o homem. Então, porque o que é descansar? O que é descansar? Descansar é bênção. Não tem outra explicação, né? O que é melhor da vida não é poder descansar? É poder descansar no conforto do seu lar, das suas conquistas, das suas realizações, dos seus sonhos, do amor que você tem pela esposa, filhos, reunir ali a sua família, poder agradecer a Deus, olhar para cima e falar obrigado, Senhor. É um momento oportuno de você dizer para Deus o quanto você é grato a Ele pela sua saúde, pelo seu trabalho, pelas suas lutas, né? Pelas as aflições que a gente passa, por tudo aquilo que a gente vive, porque nós somos humanos. Nós sentimos dores, nós sentimos cansaço, nós sentimos aflições, sentimos medo, temos tudo, né? Não podemos enxergar mais do que do que do que Deus, porque nós não somos Deus, nós somos criação de Deus, criaturas de Deus que Deus criou. Então, o sábado é bênção para o homem, porque ele descansa. E é separado para o homem, para que o homem possa descansar. Você já pensou se Deus fizesse somente os 6 dias e não te desse a oportunidade de descansar? Deus pensou em tudo para nós, não deixou nada a desejar. Então você tem um sábado que é do Senhor, independente do que você acredite ou não. Ele é para o homem, para nós, para mim, para a sua casa, para a sua família, para os animais que você, né, usa para trabalhar, né, ou que você, eles vão descansar também. É isso que a palavra está dizendo aqui, dentro do contexto do capítulo 20 de Êxodo, né? Você pode pegar a partir do versículo 7, ele vai até o versículo 11. Então você observa bem esse contexto para você ver se não vale a pena guardar o sábado. Muito. É porque o Senhor separou para o homem. Isso é muito interessante, porque a partir desse instante você começa a pensar diferente, começa a ter uma outra visão do que é o sábado para o Senhor, do que é o sábado para mim. O sábado não é um dia qualquer, é um dia totalmente paralisado para o homem. Só não descansa aquele que não crê em Deus. Só não descansa aquele que é ganancioso, aquele que é ignorante do conhecimento de Deus, aquele que é analfabeto bíblico de conhecimento da palavra de Deus. Então, esse não descansa.
porque ele não conhece a verdade do que é o sábado. O sábado é um dia a mais para descansar. E não existe outro dia. A Bíblia relata várias outras festas que são chamadas de festas, mas na realidade, no nosso tempo agora, conhecimento agora que nós temos, é feriados. Esses feriados, ele não proporciona descanso. Não é nenhuma férias que você tira do seu emprego proporciona descanso. O que proporciona descanso é o sábado do Senhor. Porque nas festas, pessoas trabalham. Tem os que trabalham para que a festa aconteça. E você vai participar dessa festa, você não está descansando. Você está participando da festa. Você está divertindo. Você está gastando. Você está trabalhando por alguma coisa para que aquela festa seja, um prazer, uma alegria. A festa das primícias, a festa das cabanas, né? A Páscoa. Isso não é descanso. Quem disse que nesse dia é descanso? Então, se esses dias são descanso, então eu posso dizer para você que os feriados nacionais do nosso país, Tiradentes, por exemplo, é dia de descanso. É mentira, porque não é. Dia das Mães é dia de descanso, também não é. Qualquer feriado que você, Natal, não é dia de descanso. É feriado. Feriado. Presta bem atenção no que nós estamos, o que eu estou dizendo para você. A Bíblia ensina para nós que o único dia de descanso é o sábado. Mas e o domingo? Ah, tá bom. Eu vou aproveitar e vou dizer para você. O domingo, esse domingo é adversário de Deus. Você sabia disso? O domingo foi criado por uma autoridade chamada de papado. É adversário de Deus. Domingo não é dia de descanso. Nunca foi. Porque não foi criado por Deus. Deus criou um dia. O domingo foi inventado dentro de uma semana. Pegaram o primeiro dia da semana e fizeram dele um domingo. Então, esse sujeito que criou o domingo como forma de guarda, de descanso, é um mentiroso. Porque ele não criou o dia. Ele pegou um dia de Deus, que é o primeiro dia, e fez dele um dia de descanso, domingo. Deus não. Deus fez 6 dias e um 7º dia para descanso. Presta bem atenção nisso para você ver se você tem que guardar. Qual é o dia que você tem que descansar? O sábado ou o domingo? Jesus diz, o sábado foi feito por causa do homem, para o homem, abençoado e separado. Não existe em nenhuma circunstância um outro dia para descanso.
Onde que existe um outro dia de descanso? Os demais, tudo é feriado. O domingo é feriado. Graças a Deus que nós podemos, né, não fazer nada no domingo também, porque é feriado, né? Mas se você quiser trabalhar no feriado, você pode trabalhar, fica à vontade, porque esse dia é feriado. E feriado você pode trabalhar tranquilamente se você quiser, porque é 6 dias de trabalho. Não existe um oitavo, não existe um nono, não existe um 10º dia. São 7 dias. A Bíblia diz que são 7 dias. E o 7º dia você descansa. Olha, você observou bem como eu falei desse descanso que começa no pôr do sol de sexta-feira, vai até o amanhecer do sábado. Quando termina o sábado, inicia-se o primeiro dia e você ainda dorme antes de começar a trabalhar. Olha que maravilha! Que descanso mais perfeito que é esse! E ainda mais o prazer de você estar na presença da maior autoridade já mais vista, que é Deus. Não existe outra maior autoridade do que Deus. Nada pode substituir o sábado. O sábado é santo e abençoado. Onde? Quem foi que santificou o domingo e abençoou? Não pode abençoar nem santificar uma coisa que já está criada, que é o primeiro dia da semana. Porque ele não criou mais nenhum dia para dizer, não, eu vou criar aqui o 8º dia e vou pôr ele como domingo. Não foi criado. Domingo é primeiro dia. Você pode trabalhar sossegado, tranquilo, se quiser. Mas se você não quiser aproveitar ele com a sua família, também aproveita. Mas o sábado, isso não. Esse é especial. É único. É único em toda a terra. Em toda a criação. Presta bem atenção nisso que eu disse. Hein? Por causa do homem. Abençoado e santificado. Único. É o 7º dia. Até o próximo vídeo.